Há necessidade de informação, mas e se liberar, e se legalizar, e o liberar geral, como falam os jovens, o que a gente vai assistir? Será que é o Estado que vai tomar conta? Por exemplo, no Canadá, ou na Califórnia, a maconha para fim terapêutico, quem é que fornece? No Canadá é o Estado. É o Estado que planta, é o Estado que cuida, é o Estado que distribui mediante receita médica. O que nós vamos fazer aqui para o uso lúdico? É o Estado que vai explorar? Nós temos essa estrutura, nós vamos assistir o que assistimos, por exemplo, no pós-Segunda Guerra, onde determinados países passaram a ter o controle, o monopólio do tabaco e do sal. O Estado passou a ter para arrecadar. Hoje, a maconha é vista como receita, tanto é que a Califórnia está propondo a legalização para sair da situação pré-falimentar que se encontra. Então, a questão que eu quero dizer é muito complexa. Agora, não se pode, com relação ao usuário, com relação ao narcotraficante, sim. É esse que bota o dinheiro, que lava o dinheiro, que corrompe, que recicla capitais, esse sim, tratar duramente, mas com relação ao usuário, nós temos que pensar em educação, em tratamento, mas não em criminalizar. Nós temos mais uma pergunta de telespectador. Qual a diferença entre legalização e descriminalização? O próprio étimo da palavra diz, né? Uma é tirar a atividade e a ação como criminosa. E a outra é simplesmente admitir. São os dois caminhos diversos. Se tira do Código Penal, não é mais crime. Agora está legalizado? Não, pode estar sendo punido administrativamente, que é o que faz Portugal. É uma proibição administrativa. Tem sanções administrativas, como, por exemplo, pagar multa, por exemplo, frequentar alguns cursos para se ter informações. Doutor Paulo Gontijo, você acha que o Brasil está preparado, o nosso sistema de saúde está preparado para um desafio como esse? Nós temos que considerar que o usuário de droga não é todo usuário que fica problemático com a droga. Por exemplo, nós estamos focalizando a maconha. Cada droga deve ser focalizada de maneira diferente. Em média, 7% da população brasileira usa maconha. 1% é dependente. Ora, se 1% da população brasileira está dependente da maconha, em torno de 2 milhões de brasileiros dependendo da maconha, 12 milhões de famílias, envolvendo mais quantos milhões de pessoas? Tudo bem, se não existe no Brasil uma saúde pública, um atendimento médico para o atendimento dos problemas gerados pelo álcool, gerado pela nicotina, ainda vai aumentar, vamos focalizar a maconha. Não tem nenhuma assistência pública adequada, o próprio usuário, ele disse que não tem cura, ele está certo. Para ele poder se tratar, ele procurou um tratamento particular. A saúde pública não dá acesso ao tratamento, não tem nenhuma verba destinada, tem verba para discussão, verba para se lançar projetos no papel. O CAPS, por exemplo, para atender o usuário de droga, eu tenho que dizer que é uma mentira, porque a verba é entregue para os municípios, para os estados, que não tem nenhum especialista lá no fundo para poder tratar. O projeto é para ter especialista. Hoje o Rio de Janeiro é refém dos traficantes. Não é? Você vê agora, por exemplo, fala-se no metrô para Barra, porque não dá mais para você andar por cima, né? Se você passa pelo túnel ali da Gávea, passa na Rocinha. Se vai pela Avenida Niemeyer, passa pelo Morro do Vidigal, tem tiroteio, ontem mesmo teve tiroteio. Então, como é que você encara essa questão? Você acha que a descriminalização pode ter um impacto com relação a esse problema da criminalidade aqui no Rio de Janeiro? Porque não existe uma coisa sem a outra. Quer dizer, existe traficante porque existe consumo. Há uma, o dinheiro vai uma parar, relação o dinheiro, perversa aí. O dinheiro, esse poder paralelo aí, não quer dizer que ele vai acabar, né? Também, a gente não sabe o que vai acontecer. Ele pode migrar para outro canto. Quer dizer, a gente está falando do poder paralelo, né? Uma questão social. Eu não sei se liberar isso melhora ou se isso piora. Isso eu não sei porque a gente também, liberar geral, né? A gente não sabe como é que é isso. Né? Essa experiência a gente não passou aqui para saber se isso dá certo ou se dá errado. País nenhum do mundo liberou geral, é bom que se diga.
Veja bem, você está falando, me ocorreu uma coisa interessante. Para mostrar como é que é essa situação. Vamos pensar em criminalidade organizada, que também explora a droga, o tráfico de drogas. Vamos ver o grande problema norte-americano decorrente da grande imigração italiana e a constituição de máfias norte-americanas, sículo norte-americanas, sicilianas norte-americanas. E durante anos e anos e anos enxugaram gelo, combatendo fortemente nos Estados Unidos ou a Itália fortemente as máfias, sem resultados. Resultados começaram a ser notados a partir de 1998, quando, de repente, as duas polícias, a norte-americana e a italiana, resolveram conversar. Por quê? Porque a atividade que saía da Sicília era desenvolvida nos Estados Unidos, a começar em Nova York, que começou em New Orleans. Então, se resolveu o quê? As duas trabalharem juntas, em cooperação e atuando no quê? No corte do fluxo do dinheiro. Quer dizer, secar as fontes. Tem um depoimento italiano, Azedo, muito interessante, que é uma máxima mafiosa. O mafioso prefere estar na cadeia com dinheiro no bolso do que estar solto sem nenhum dinheiro. Então, esse é o peso. Hoje a repressão ao narcotráfico se dá. Se nós temos 400 bilhões dentro do sistema financeiro internacional, o que se faz internacionalmente para que essa atividade seja reprimida? Dá para congelar esse dinheiro? Então, tem formas de atuação desde que ocorra uma perfeita cooperação. Se pensar numa legalização, nós vamos ter o quê? Se o Estado resolver ser o gestor disso, nós vamos ter esse Estado, de um lado, a concorrer com quem? Com o traficante. Se a lei estabelecer a possibilidade de se vender maconha com, por exemplo, 6% do princípio ativo do THC, o traficante vai oferecer um THC de 15, 12, 11, mais forte, e vai fazer toda uma propaganda que a maconha dele é melhor. Percebe? Então não é uma coisa simples, é uma coisa que precisa ser. Não é um oba-oba, por exemplo, e atrasado de um Fernando Henrique Cardoso, tá? Que teve 2 mandatos, que foi um fracasso total, se junta, por exemplo, com Gaviria, que fez acordo com o Pablo Escobar, o maior traficante colombiano, admitiu que o Pablo Escobar construísse um presídio só para ele, com controle com radares e etc. Ou que não com o Zedillo, o mexicano, que o México quebrou na mão dele e só se desenvolveu uma indústria, a do narcotráfico, que foi vitoriosa. Então parece que são cegos querendo conduzir, quer dizer, na realidade é um aproveitamento rasteiro, político, condenável, quando a questão é muito complexa e tem todo um aspecto, quando eu me bato com relação, o doutor Paulo falou, do tratamento, que é uma vergonha nacional, mas eu me bato no sentido, olha, nós não podemos carimbar de criminoso aquele que, além de não ter o tratamento, de não conseguir o tratamento, ainda, muitas vezes, ele é colocado, condenado, para prestar serviços à coletividade. Então, ele vai no hospital, vem aqui prestar serviços à coletividade. O senhor vai ficar escondido porque o senhor é criminoso. Doutor então, Walter, nós vamos ter que fazer mais um intervalo. Voltamos daqui a pouco com 3-1. Comecei a usar drogas ainda muito novo, tendo a certeza de que eu pararia quando eu quisesse e que não seria um problema para mim. Isso foi tranquilo no início. Se disser que eu tive problemas inicialmente, não foi uma verdade, não vai ser uma verdade. Só que a coisa foi tomando volume. Eu fui substituindo relações, né? De repente eu começo a transformar-me em alguém assim extremamente agressivo, porque eu não conseguia acreditar que eu estava num caminho ruim e que não estava mais conseguindo sair, já tinha percebido que não estava bom, então eu agredia as pessoas e me afastava para que elas não descobrissem meu fracasso.